Boa tarde, Campina Grande. Estamos de volta com o JS, o Jornal da Shalom, na rádio que transmite a paz. E agora, com a advogada especialista em direito trabalhista, Alusca Caline. Boa tarde, Alusca. Boa tarde, Haline. Boa tarde, Cristiano. É um prazer estar aqui com os nossos ouvintes da Rádio Shalom FM. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Eu espero que a gente possa contribuir aí um pouco para a população conhecer um pouquinho mais sobre esse direito. É um direito que muitas pessoas só procuram saber quando dele necessitam. E aí a gente pretende trazer aí umas mudanças que desde 2017, na verdade não é tão recente assim, mas que ainda vem fazendo efeitos aí para a população desde essa época, a aprovação da lei da reforma. Isso. A grande questão da reforma, que sempre foi debatida no Congresso, na época por Temer, pelos empresários, era que a reforma ia trazer empregos, né? Alusca, que ia melhorar a qualidade do vínculo trabalhista com o empregador, mas na prática não foi o que aconteceu. A gente está com 11 milhões de desempregados, o número desde lá só aumenta, e parece que há uma deficiência hoje nessa relação do empregado com o empregador, não é isso? Isso, Haline. A proposta da reforma ela foi aprovada justamente no governo de Michel Temer, e ele tinha uma visão um pouco mais liberalista do que estatal, né? Então ele defendia exatamente a proposta de que as empresas elas deveriam ser livres, né, para negociar com seus trabalhadores as melhores formas de trabalho. Por isso que nesse momento nasce um tipo de trabalho que não existia antes, que era o trabalho intermitente. Nós vamos ter essa oportunidade de falar um pouquinho. E ele tinha essa ideologia, né, de trazer para as relações de trabalho uma certa liberdade, como existe hoje nos Estados Unidos, em que o trabalhador, se ele quiser trabalhar 10 horas ou 12 horas, ele trabalha e recebe proporcionalmente aquilo que ele trabalha. No nosso país, hoje não temos essa possibilidade. Dada a história, né, do nosso país, dada a história das relações de trabalho, elas evidenciarem aí uma exploração do trabalho por muitos anos. E por esse motivo, o direito do trabalho ele já surge no Brasil, derivado já da estrutura que a Itália desenvolveu. Por ser um país que experienciou as mesmas realidades que nós, na Europa, diferentemente dos Estados Unidos, o Brasil ele optou por fazer uma defesa maior para os trabalhadores, porque eles sabiam que se não tivesse essa defesa, dificilmente os trabalhadores dariam essa defesa. Eu entendo que existe uma proposta de trazer uma maior liberdade para as relações de trabalho, porque muitos hoje empresários deixam de investir, né, na mão de obra trabalhista, porque é muito caro. Imagine você hoje ser dono de uma lojinha, em que você venda, por exemplo, aqui no nosso bairro, né, no bairro onde está situada a rádio, você ser um pequeno empresário, onde você tenha uma venda de pequenos produtos, é difícil você ter uma pessoa que lhe ajude, porque você sabe o custo que aquela pessoa traz, né, os efeitos trabalhistas. Então, a ideia de Michel Temer nessa época do governo era de dar uma maior liberdade para que as pessoas pudessem ser contratadas, diminuir as exigências para que houvesse uma maior liberdade de contratação. Porém, essa realidade é muito diferente dos Estados Unidos. Ali nós temos uma diferença de realidade muito Cultural. muito, é uma diferença muito gritante. Então nós temos que vencer, né, Halina, alguns desafios para poder se igualar a eles. E principalmente, eu acho que um dos pontos principais, Alusca, é o custo de vida. Você compra com dólar, não se compra com real. É verdade. O cara ganha, digamos, 5 horas, $10. 5 É horas, muito R$10. dinheiro, né? É muita diferença, né? É verdade. O Do- dólar domina, né, a economia do do mundo. mundo. Então, se você ganha em dólar, você já está à frente de muitos outros países. Então, assim, essa proposta não vingou, pelo que nós vemos, as demandas. Elas diminuíram, mas foram por outro motivo, as demandas trabalhistas. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês por que agora elas vão aumentar. A gente estuda o mercado hoje das ações trabalhistas com um aumento, diferentemente da visão que a gente tinha em 2017, quando a reforma foi pensada, e que a gente achava que os vínculos iriam diminuir por outros fatores, e nós achávamos que aliás, as ações iam diminuir e os vínculos iriam aumentar, né? Mas nenhum dos dois vai acabar acontecendo. Eu acho que nós vamos continuar tendo dificuldades porque nós enfrentamos uma crise econômica, porque veio a pandemia, e aí não tem mais nada a ver com a reforma, nós realmente enfrentamos um problema difícil com a pandemia. As empresas que já vinham com passivos tiveram que fechar as portas, porque não tinham como se sustentar. E o primeiro corte é mão de obra, não tem como você manter. E aí gera desemprego, famílias passam necessidades. E aí nós vamos vendo como é que vai ser o desenrolar dessa história. Alusca, nessa pandemia tivemos
Nós já estamos passando por uma crise econômica muito grande devido a vários fatores. Uma delas é a pandemia. Como advogada trabalhista nessa pandemia, teve algum problema, por exemplo, específico que vocês na área trabalhista notou? Disse, não, isso aí é um problema realmente que, por exemplo, se teve muito home office. E eu tenho colegas, amigos que trabalham, ainda trabalham até hoje nesse estilo home office. E muitos reclamam que a carga horária ela é muito alta. E às vezes empresas, ela por ser home office, ela na cabeça, não sei, fictício deles, acha porque está em casa, pode trabalhar horas a mais. Sobre esse tipo de ciclo de trabalho, que é o home office, tipo, você pegou alguma demanda específica? Sim, Gleichiano. Chegaram para nós empresas que não sabiam o que fazer com as gestantes. Porque não havia, assim que a pandemia foi decretada, você tem uma gestante, nós que já não tínhamos, que não estávamos carregando um bebê no ventre, né, que tínhamos a nossa saúde plena, a gente tinha medo de sair na rua. Imagina uma gestante que estava carregando um bebê ali por volta de abril de 2020, em que tudo fechou. E o presidente da República mandou todo mundo ir para dentro de casa porque havia um risco de morte muito alto. Então imagina para essas mulheres, mesmo com a volta do lockdown, que foi ali por volta de maio de 2020, imagina como elas vão se realocar no local de trabalho. Elas não tinham condições de sair de suas casas, elas tinham que ficar na residência, mas a empresa que nos procurou, ela trabalhava com vendas de cama, mesa e banho. Vendia ali tapete de casa, vendia lençol, vendia toalha. Como é que você coloca uma pessoa dessa para trabalhar em casa se o produto está sendo vendido na empresa? Claro que essa empresa passou por um tempo fazendo mais delivery. Quando o lockdown acabou, o delivery continuou, mas não existe uma demanda mais alta, porque quando o lockdown acaba, todo mundo queria sair para a rua. Ninguém aguentava mais, a gente passou 3 meses trancado, né? Acho que quando a gente for falar para os nossos filhos e netos, olha, a gente passou 3 meses trancado. Parecia o toque de recolher, a gente não podia nem sair na rua que mandavam entrar, né? E tinha o medo também de nós sairmos. Então, depois de 3 meses, todo mundo quer sair, quer voltar. E as empresas não tinham como sustentar um delivery, porque as pessoas ainda queriam comprar presencial. E a empresa dizia, olha, Lusca, eu não tenho como colocar ela em casa. Eu vou fazer o que com ela em casa? Não tem mais, tudo que eu já podia. Olha, alimentar a rede social, a gente põe para ela fazer. Mas, claro, ela não vai ter, né, o perfil de uma pessoa que trabalha, que estuda para fazer arte e tal. Então, não tem o que encaixar. Então, esse foi um desafio. As gestantes, principalmente, eu acho que foi o pior desafio. Tanto é que já no final foi editada uma lei, né, que dizia que elas tinham que ser afastadas. Lá por volta de 2021 já. Então, foi editada essa lei. Essas mulheres, elas poderiam tinham que trabalhar afastadas, e aí o empregador também tinha que se virar, colocar isso nas costas do trabalhador. E se ela não pudesse fazer o teletrabalho, tinha que se afastar pelo INSS. E aí agora volta uma nova lei, que agora elas têm que trabalhar. Então muitas gestantes ainda me procuram, doutora, eu não tenho condição de voltar, eu tenho medo. Eu disse, mas infelizmente a gente não tem uma lei que a acoberte. Alusca, na reforma de Temer, teve 70 pontos positivos para o empregador e 7 pontos. Então, 7 pontos positivos para o empregado, né? Quais são esses pontos positivos para o empregado? Olha só, Haline, na verdade, só existiu um tipo de direito que foi suprimido na reforma, que foi as horas em itinerário. Então, aquele estardalhaço de diminuição dos direitos existiu e não existiu. Existiu até um certo ponto. O que a reforma possibilitou foi a liberação de acordos individuais, que antes você precisava do sindicato para poder fazer um banco de horas, você precisava do sindicato. Então, por exemplo, eu queria, minha jornada é de 8 horas, 8 às 12, 2 às 6, mas eu queria um dia faltar por interesses próprios e eu compensar em outro dia, no dia da minha folga, no domingo, por exemplo. E aí, a lei, ela dizia que você tinha que obrigatoriamente participar do sindicato, precisar do sindicato para fazer isso. E aí, a reforma traz essa alteração. Então, acordos de 1 mês e de 6 meses, você poderia negociar diretamente com o seu empregador. Já de 1 ano, ou seja, compensar jornadas durante 1 ano, passou de 6 meses, eu preciso do sindicato ainda. O que foi que mudou também? A possibilidade de você
fazer acordos e homologar com o juiz, por exemplo. Você tem um empregado, né, um colaborador, não gosto muito de usar o termo empregado, que é o termo que a lei usa. Então, o colaborador, ele tem, por exemplo, 10 anos de casa. E aí ele vai sair. Mas ele tem uma relação tão boa com o seu empregador, e o seu empregador reconhece o trabalho dele, que ele não queria sair colocando na justiça. Porque às vezes fica chato, fica aquela relação um pouco conturbada. Então, eles podem, com a reforma trabalhista, firmar um acordo. Esse acordo, ele passa a ser firmado extrajudicialmente, ou seja, entre as partes. E quando as partes formam esse acordo, levam ao juiz, o juiz não... Entendeu? No distrato, o acordo é assim. Tanto eu, empregador, quanto eu, empregado, decido abrir parte, né, de tudo pela metade. Então, o aviso prévio cai pela metade. Você vai ter aí também a multa do FGTS pela metade. E o resto não recebe seguro e não saca FGTS. Então, o distrato é outra situação. No acordo de homologação, você pode dizer, olha, tuas verbas são 12 mil reais, mas a gente vai fazer um acordo, vai te dar 5. Vamos para a justiça, a gente homologa, você sai com a carteira fechada e vai poder tirar o teu FGTS e vai tirar teu seguro. Aí, a partir disso aí, você não pode mais ajuizar nenhuma ação na justiça, porque você já acordou com ele. Ô, Lusca, mas essa relação de acordo entre empregado e empregador, isso não é muito romântico, não? Você achar que o empregador vai olhar para o funcionário e ver a relação de necessidade do funcionário? Porque eu trabalhei em 5 empresas, eu nunca vi isso. Não, a gente sempre diz assim. Sempre que eles podem, que eles puderam puxar. E assim, eu não vou fazer uma crítica, assim, porque é natural do ser humano você querer olhar o seu lado. Né? Entendeu? Eu acho que por isso que eu acho que é importante a CLT e as leis que possam equilibrar essa relação. Isso. Nem de um lado de todo, por exemplo, a lei do interine, né? Eu sempre achei absurda, né? Eu acho que eu acho que trabalho é só quando você está dentro do trabalho. Eu acho que eu saí, às vezes eu não estou nem para casa, estou indo para farra. Né? Quantas vezes a gente na sexta-feira sai para beber? Né? Ou, né? Eu já trabalho, eu não cheguei em casa. Então, assim, eu acho concordo, sabe? Mas tem coisa que eu deixar que minha relação seja com o patrão romântico. E eu acho que a perda do sindicato foi grande, porque eu perco a consciência de classe. Eu acho que o trabalhador na lei, quem defende o trabalhador que defende, eu não trabalho mais para ninguém, mas acho que o trabalhador que defende essa nova lei, em que a relação do trabalho está perto da consciência de quem ele é. Ele não é patrão, ele é funcionário. E como funcionário, ele sempre vai estar numa relação abaixo. Então, eu achar que o patrão vai ter uma relação tão boa comigo ao ponto de equilíbrio, eu acho um pouco romântico. A preocupação da lei nesse ponto aí foi colocar 2 advogados distintos. Então, a lei exige que o advogado do empregado seja diverso do advogado do empregador para fazer o acordo. Então, você não pode ir para a justiça com um advogado só assinando. Entendi. Então, o próprio empregado, ele tem que ter um advogado próprio. Na prática, isso acontece, não. Na prática, até porque o povo vai ter que pagar. O empregador, ele vai atrás do advogado e diz, olha, eu tenho já o seu advogado, mas você pode falar com ele. Só que, claro, ele já falou também com o advogado. E aí, os dois assinam. Então, o que realmente define é assim. O empregado, ele sabe que tem mais direitos, mas ele diz, eu vou abrir mão por um valor, para não ter que ajuizar uma ação contra ele. Até porque se eles perderem, quem tem que pagar é ele agora, o empregado, não é isso? Isso mudou agora, em dezembro de 2021. E aí já é uma alteração da reforma. É a alteração da alteração. Que é que veio com a do Bolsonaro, não é isso? Que as alterações que veio do governo Bolsonaro. Não, na verdade, foi um julgamento do Supremo. Do Supremo. Foi. Então, no caso, só para nossos ouvintes entenderem, o trabalhador que entrar na justiça contra o patrão ou contra a empresa, caso ele perca a ação, ele vai ter que pagar os custos honorários? Hoje não mais. Não é mais? Não, voltou ao que era antes. Ah, voltou ao que era Agora antes. Agora pode voltar a fazer reclamação trabalhista de 1 milhão, de 800 mil, de 400 Porque antes mil. Antes, no caso, você colocava, porque o que acontecia muito, que eu ouvi falar, você colocava um valor de uma ação, às vezes um valor até
Realmente, Absurdo. absurdo, né? Era É. assim. E eles viam esses valores, não, pelo amor de Deus, o cara quer, né, É. processar a Quer sair empresa livre. por valor É, maior e- do que a e empresa assim, né? A gente Isso. falou do empregador, mas às vezes os funcionários inventavam histórias, História, às vezes né? pagava Tem tudo de certinho, né? E né, Isso. também tem um outro lado A também, gente né? tem Que dois você- lados da moeda né, que a gente tem que falar. né? E assim, acontecia muito isso. O funcionário colocava um processo da empresa maior do que a própria empresa vale, o valor da ação. E tendo em vista isso, eles começaram a colocar esse valor, caso o funcionário ou quem estivesse entrando com a ação em petrolação, ele perdesse, ele ia arcar com os custos. E hoje não é mais dessa forma. Não. Isso aí existia, né? Esses altos valores de reclamações trabalhistas, porque quem pede como quem pede a Deus, né? Já que eu vou pedir, eu não vou pedir coisa baixa, né? Diga assim, você encontra já dizia as histórias, né? As histórias de criança. Você tá no deserto, de repente aparece um gênio, esfrega uma lâmpada, você tem 3 pedidos. Você vai pedir coisa pouca? É verdade. Não, primeiro eu pedi que não me falta dinheiro nunca mais na minha vida, É. né? Nem me falta dinheiro, nem Nem saúde. É. E que meus familiares nunca morram. Pronto, tava bom demais já, né? Tinha tudo que eu queria. É. Mas não é bem assim, né? Então, o que era que acontecia? Os empregados, os colaboradores, moviam um processo de R$800 mil para ganhar 10. Só que eles saíam sem pagar nada, porque o que eles perdiam não gerava custo. Com a reforma disse assim, olha, a partir de agora, 2017, nós estamos falando de 2017, se você entrar com ação, você vai pagar uma porcentagem ao advogado do que você perder. Então, vamos lá. Se eu entrasse com uma ação de R$100 mil, eu ganhei 50, perdi 50. Então, os honorários do advogado da outra parte, eu vou pagar em cima de 50 mil, que foi o que eu perdi em pedidos. Então, variava aí entre 5% e 15% de R$50 mil. O que era que os juízes faziam? O empregado tem esse dinheiro. Então, dos 50 que ele ganhou, eu vou abater. E aí, você saía realmente perdendo. Só que aí o Supremo disse assim, olha, não faz sentido você ser beneficiário da justiça gratuita, que todos os empregados eram e ainda são. Então, todo colaborador que entra na justiça, ele não paga custas. Então, não faz sentido você ser um beneficiário da justiça gratuita e pagar os honorários do advogado, porque você perdeu em alguns pedidos. Então, em dezembro de 2021, a ADI 5766, que rodou, quem é advogado trabalhista conheceu essa ação direta de inconstitucionalidade, ela disse exatamente isso. Se ele for beneficiário da justiça gratuita, ele não paga nem honorários do advogado, dos pedidos que ele perder, nem também dos periciais. Que às vezes, por exemplo, o trabalhador ele trabalhava num lugar muito quente, salubridade. E aí tem que ter um perito para avaliar. Eu não tenho como avaliar calor, né? O juiz também não tem. Então precisa de um engenheiro ou de um médico de trabalho, dependendo da realidade, da insalubridade, para fazer essa avaliação. Se perdesse na perícia, tem que pagar os honorários do perito. E aí variava entre R$1.000 e R$1.500. O empregado não tinha esse dinheiro. Na prática, o que era que acontecia também? Alguns juízes aplicavam um artigo da CLT que dizia que o crédito ficava suspenso. Então, ele não descontava do que o advogado levava, mas, em contrapartida, se ele tirasse qualquer valor em outro processo, ou se ele aparecesse com dinheiro em conta, o leão ia lá e puxava. Então, assim, na prática era o seguinte, você não paga, mas tá jurado, entendeu? E agora, absurdo, né? e agora isso Absurdo. acabou. Então, voltamos à realidade antes da reforma. Você pode ajuizar, você que está nos ouvindo, depende aí de uma ação trabalhista, pode ajuizar. Se cobrar de você, pode me procurar, pode procurar a rádio, porque eu digo que tá errado. Ô, Alusca, e a questão dos domingos? Essa coisa das pessoas de acordo, de folga, né? Eu conheço gente que trabalhando 15 dias seguidos e só tem folga no domingo, né? O que eu acho um absurdo. Existe uma lei específica do comerciário. Então, quem trabalha no comércio, ele pode trabalhar no domingo, só que existe um limite. Então, a cada 3 domingos, o quarto você tem que folgar. Então, não existe isso de você trabalhar todo domingo, porque domingo é o dia que todo mundo para, né? Para os cristãos é o dia do Senhor, né? Para a sociedade, você sai no meio da rua de domingo, não tem ninguém. É o dia que as escolas param, você tem como ver seus filhos. É o dia que todo mundo realmente se retira para ficar em casa, né?
E é por isso que eu não gosto do domingo, porque eu gosto de movimento. Eu também. Acho um tédio domingo. Mas aí quem trabalha, geralmente, quem trabalha em shopping, quem trabalha em restaurante, mexe com comida, se trabalhar no domingo, o quarto domingo tem que folgar. E se não folga, pagamento em dobro. Então, se não folga esse domingo, tem que pagar em dobro. Agora, sim, antes era menos, assim, por exemplo, restaurante sempre teve, shopping sempre teve, mas agora, sim, existem empresas que estão trabalhando no domingo, que o funcionário está trabalhando no domingo agora, né? Isso. E, assim, eu acho cruel, acho que o domingo, assim, imagina, trabalhar 15 dias seguidos, a pessoa não tem vontade de estudar, a pessoa não tem tempo para nada, né? É só o cansaço. E outra coisa, ainda pode aumentar para 12 horas trabalhadas agora, né? Antes era 8, pode ser 12. Na verdade, pode ser 10. A hora É extra. porque é 2 horas a hora 2 extra. horas. hora extra. Por acordo individual, você pode prorrogar até 10 horas e pagar como extra a 9ª e a 10ª hora. É uma via de mão dupla, Haline, porque você, Lestiano, você, quando chega no domingo, assim, você faz comida para economizar, você trabalha, deixa sua comida pronta no congelador, todo dia, segunda, terça, quarta, você tira do congelador, vai comer. No domingo você tem coragem de estar lá na cozinha cozinhando? Não. Não tem. Nem Aí tem. você quer o quê? O iFood ou você quer sair para comer fora? iFood, né? Aí você tem que ter alguém que esteja trabalhando para você, né? É. Então, no fim das contas, quem paga essa conta é a sociedade. Porque a gente quer esse trabalho. Aí eu acho que é um pouco hipócrita da nossa parte a gente dizer que é cruel com o trabalhador quando a gente quer o serviço que o trabalhador está prestando. Porque ele tá ali e ele só tá ali porque você quer. Porque se você não quisesse, ele Não, não. não, mas É uma o, demanda. mas o problema não é o trabalho do domingo, por exemplo, ele tem a folga a cada 15 dias. Isso. Entende? Eu acho a Tem que crueldade ter. é isso. Aí ele tem Porque que antes ter era um um- rodízio. Porque antes era um de dia da trabalhadores. semana. Se trabalhasse no domingo, não é isso? Se trabalhasse no domingo, você tinha uma folga na semana. Ainda tem que ter. Né? Continua. É assim. Mas vai pro Tá. banco de horas, então. Não. O descanso da semana tem que ter, independente. Então, se ele não trabalhar no domingo, ele tem que folgar no dia da semana. Não existe se não folgar, não. Mas eu conheço muita gente que não tá folgando. Mas tem que folgar. Senão, então ele recebe, ou deveria receber em dobro, esse dia que não folga. Aí, mesmo que ele, por exemplo, já chegou um contador que diz assim, mas doutora, só tem uma pessoa lá no trabalho, e ele tem que trabalhar no domingo, e a gente quer dar folga na segunda, que a empresa tá fechada. Não pode. Ele, na primeira semana, ele folga a segunda, na segunda, e trabalha domingo. Na segunda, ele folga a segunda e trabalha no Aí o domingo. terceiro tem que Na folgar. terceira semana, ele trabalha no domingo, folga a segunda, mas na quarta, ele tem que folgar o domingo. Entendeu? Ele recebe folgas todas as semanas, mas obrigatoriamente a folga tem que cair no domingo, no quarto. Ah, então assim, A quarta eu tava semana. com informação errada, porque o que eu tava entendendo é que não tava mais tendo a folga. Eles podiam Não. trocar pro banco de horas. Que era aí onde eu achava cruel, a pessoa só ter folga, Não, a né? restauração. né? Você tem que ter Porque alguém. trabalhar no domingo sempre teve Sempre teve isso. setores que não tem. O hospital não tem como parar no domingo, Isso. o restaurante não tem como parar no domingo. O Isso. shopping há muito tempo Isso. se abre no domingo. Isso. Não é hoje um clube, né? Não é isso. A questão é que. E eu conheço gente, viu? De verdade. Que tá trabalhando e só folga a cada 15 dias. Pois tá errado. Procura um advogado trabalhista, viu? Eu vou dizer a eles. No final aqui vamos passar o contato de Aluca, né? Mas nem mesmo ele Quem pode trocar precisar. pela a folga, ele não pode trocar pela hora ou receber em dobro. Digamos que eles estejam recebendo em dobro. Mesmo que ele. É assim, se você não tirar a folga, você recebe em dobro. Certo. Se você trabalhar no domingo, no dia que era pra folgar, Tem que você folgar. recebe em dobro. Certo. E se você nem tirar folga e trabalha no domingo, você recebe em quádruplo, porque você recebe 2 dias a mais. O dia que trabalhou, mais um dia que era folga, mais o fato de ser domingo. Entenderam? Isso lembrando que domingo, obrigatoriamente, só na quarta semana seguida. Então, trabalhou 3 seguidas, folga a quarta. No mês, no mínimo, você tem que tirar um domingo. Entendeu? Fica mais Entendi. fácil de entender assim. Entendi. Alusca, eu tenho alguns conhecidos, né, e eles falam, às vezes relatam, e até porque existe o assédio psicológico, né, o assédio psicológico, e a gente Que sabe assédio que moral, né? é um assédio moral que e acontece muito em muitas empresas, e às vezes o trabalhador, o colaborador, ele não consegue identificar esse tipo de assédio. Às vezes o patrão cobra demais aquela função, que até ele não consegue comprometer aquela função, porque ele não consegue por vários outros motivos, realmente, porque até a função não é dele, a função, e ele tem a obrigação de estar ali por questões financeiras, enfim. E o que acontece? Para poder identificar esse tipo de assédio hoje,
que hoje é corriqueiro mesmo nas empresas, a gente sabe que tem muito, para ele poder identificar e comprovar isso, como é que ele tem que proceder? É difícil, Alexandre. Assédio moral é É mais difícil. difícil. É difícil quando o cliente chega para mim e diz assim, olha, doutora, eu tenho uma demanda trabalhista, mas só o assédio moral me entristece, porque eu sei que é muito complicado. Geralmente, eu não tenho dúvida que ele está falando a verdade, que ele realmente passa por aquela situação, mas muitas pessoas não conseguem fazer as provas daquela situação. Primeiro, se é uma situação que ele está sendo abalado emocionalmente, psicologicamente, por excessivas cobranças, por nomes que o desqualificam, Eu já tive um humilha. empregado que chamava o outro de burro, pois é. na frente de todo mundo. Isso é assédio moral. É assédio, Pois né? é. Eu me lembro quando eu estudava pro OAB, uma professora de trabalho. Eu já era suspeita, eu gostava de trabalho naquela época, né? Uhum. E eu gostava muito das aulas dela. Ela contava uma história de que dentro da empresa havia uma moça que o apelido dela era Susto. Porque toda vez que o dono da empresa chegava perto dela, fazia, ui, que susto, Ai, que mulher Jesus. feia. Na frente dela e de todo mundo. E pegou todo mundo e chama, cadê Susto? Cadê Susto? Minha nossa. E era assim. E ela foi a advogada dessa mulher e realmente era uma coisa assim, Constrangedora, se né? convencionou, começou a se acostumar, achava normal. Só que pra ela não era normal, né? Então, o primeiro passo que você tem que ter são pessoas que presenciam essas circunstâncias. E que queira testemunhar, né? Dificilmente quem ainda está na empresa vai querer testemunhar. Então, você vai ter que ir atrás de alguém que já saiu da empresa. Porque quem tá não quer perder o emprego, então não vai testemunhar contra, né? Mas hoje, a gente fala que é difícil, mas às vezes é tão fácil, né? A gente tem um celular na mão. Então hoje a gente consegue gravar vídeos e áudios, principalmente. Então, não é crime você gravar uma conversa que envolve você. Você pode colocar no bolso, pode ativar o áudio e pode colocar para gravar. Uma gravação exclui qualquer dúvida. Então, essa é a indicação. Sempre gravar ou ter testemunhas que presenciam os fatos. Em caso de ambientes insalubres, Alusca, onde pode prejudicar a saúde da pessoa. Eu li algo há um tempo que diz assim, por exemplo, você tem o EPI, né? O Pessoal, material... essa galera aqui é preparada, viu? Vocês estão pensando que aqui Às vezes, né? Absorver Aborda tudo, sem ser da... Estão mais informados que muita gente, viu? que possa esclarecer, né, para a população, principalmente para o trabalhador e também para o empregador, é importante, né, que os dois Isso. tenham consciência. E que se ele vier a se acidentar, mesmo estando com EPI, o empregador não é mais obrigado a pagar a indenização? É obrigado. É obrigado a pagar. Aconteceu aqui um caso muito triste, que rodou aqui em Campina Grande, todo mundo acho que tomou conhecimento, e a pessoa que é dona da empresa era um amigo meu. E a pessoa perdeu o braço dentro da empresa. Era uma fábrica, e no que foi utilizar a máquina, infelizmente o braço foi junto. E assim, as medidas eram tomadas, haviam orientações, havia EPI, mas de momento de descuido do empregado, ele, por um erro dele, foi um erro na hora de atenção. Ele esqueceu alguma coisa de proteção que não protegeu na hora e o braço foi. Não importa. Infelizmente, eu acho isso cruel porque assim, se você se utilizou de todos os meios possíveis para orientar, para proteger e por um erro do colaborador ele se acidentou, eu acredito que seria mais justo, né, que houvesse uma indenização do Estado, porque o Estado tem que no caso seria o INSS, né? Seria o INSS, ou então prever que não existe isso, uma indenização fixa, né, dependendo da gravidade do acidente, para que o governo arcasse com isso. Porque é uma imprevisibilidade, que não é culpa do empregador, entende? Mas não, a legislação trabalhista coloca nas costas da empresa. E a empresa teve que pagar, na época parece que foi uma multa de R$400 mil, que também não vai trazer de volta o braço dele. A filhinha dele estava na barriga da mãe, então ele não pôde segurar a própria filha no braço. Eu não me lembro se foram os 2 braços ou se foi só um. Foi tão grave, mas eu acho que foram os 2, que ele não teve nem como segurar a filhinha dele no braço. Assim, não existe valor, né, que possa compensar. É verdade. É muito difícil.
Existe casos e casos, né? Eu conheço uma figura que ele tinha todo o equipamento de EPI, a empresa obrigava, mas quando não tinha fiscal, ele tirava alguns equipamentos que ele não gostava de trabalhar no equipamento. Aí a culpa é da empresa porque não fiscaliza para a lei, entende? Mas assim, a gente sabe que tem como burlar, né? A Não, pessoa vai no banheiro, Não tem né? como 24 horas 24 você, horas, né, tá isso. acompanhando o Então, assim, colaborador. sempre que ele podia. Assim, e no caso, mesmo que a empresa não possa fiscalizar, você é uma pessoa adulta, né? E põe em sua própria E vida. própria vida. Então, assim, nesse ponto, eu acho que tem coisa que o empregado também não pode ser aliviado, não, né? Não é. E assim, a gente trabalha muito com a boa fé, né? Então, assim, a gente espera que as pessoas numa relação. É como uma relação de contrato. Você vai comprar um produto na internet. Você recebe o produto para poder pagar? Não, o produto só chega quando você pagou. Então, a gente tem a esperança de que quando a gente paga, a gente vai receber. A mesma coisa é uma relação de trabalho. Você espera que, trabalhando, você receba seu salário e vocês sejam justos um para com o outro. Mas, na verdade, nem sempre é. Agora, tem uma coisa que eu acho cruel na lei trabalhista para o empresário, que é uma utopia, o que eu vou falar, né? Mas eu acho que talvez fosse o mais justo. Por exemplo, eu acho injusto você ter um pequeno negócio e ter que pagar todas as leis trabalhistas. Não tem como, assim, principalmente para quem está começando, para quem é empreendedor, é muito alto, né? Quem tem funcionário sabe, pagar tudo diante da lei, ele é muito alto. Mas eu acho que deveria ter categorias, né? Empresas com tantas, a partir de 100, ela teria que pagar tudo, porque ela tem condições de pagar. Aline, se eu fosse presidente do Brasil, essa seria a minha primeira lei que eu criaria. Você porque, tem mercadinho de bairro. Eu sou advogada tanto de colaborador quanto de empresa. Os empregados, os trabalhadores que nos ouvem, não ficam com raiva de mim, não, porque às vezes eu defendo a empresa, porque eu sei o que é também, tá? Do outro lado, é muito difícil. É muito difícil você prestar 8 horas de serviço e não ter nenhum salário mínimo também para você se sustentar. Isso. Porque o imposto é muito alto, a gente recebe. Hoje, quem recebe R$ 1.212 paga o quê? Paga um gás. E a gasolina? Não. Se tiver carro. Porque se você É o aluguel, a água e a luz. É só o básico. E hoje, feira, meu Deus, eu vou no supermercado, eu compro assim, o que eu puder encaixar assim, não precisa ser a marca, aquela marca, né? Tem coisa que você gosta, coisa boa, mas tem outras que você... Que dá pra compensar. Coloca outra ali que vai pro chão mesmo, bota uma que não seja tão boa. Mas você não consegue, é muito caro, tudo é muito caro. Então é muito difícil o trabalhador prestar serviço o dia todo e não conseguir receber um valor que seja condizente com o que ele trabalha. Aí ele diz, não vou trabalhar, eu vou para o âmbito privado, eu vou ser autônomo. Aí se ele tiver um empregado, ele vai ver como é difícil. Exatamente. Você manter hoje. O empregado, ele custa hoje, em média, mensal de R$ 1.500, R$ 1.500, R$ 1.600, porque você vai pagar o salário, 1.212, você tem que pagar o FGTS, que é 8%, então 8% de 1.212 é quase 120, 10% seria 120, né? Então é menos, é um pouco menos. Você vai pagar a contribuição previdenciária em cima, que é em média 11% da parte do empregador, porque desconta 7,5% dele e 11% seu. E se ele for despedido, você tem que pagar aviso. Não, aí falar em rescisão, o empregador bota a mão na cabeça, porque sabe que é 40% de FGTS, aviso prévio, férias, 10º, que também paga todo mês. E outra coisa assim, o autônomo, quando você recebe... Porque empreender não é uma coisa simples e fácil, como às vezes os governos querem fazer a população pensar, né? Pois é. Quer dizer, não, é só empreender. Não é só empreender. Porque quando você vai empreender, você é pequeno, você vai alugar o seu pontinho. Já começa, né? A metade do seu lucro já está naquele local que você vai. Aí você precisa de alguém para lhe ajudar. Pronto, foi-se embora o dinheiro que você ganhou no mês. Então, a gente vê no Brasil, né, Ralene, que a nossa cultura de empreendimento ela não é estimulada. E até então você vê... É romantizado, eu acho, né? É romantizada, você tem que entender. Né? Trata como se fosse fácil. Vai ali, abre uma empresa, segue 3 coaches, começa a aprender sobre empreendedorismo e vai dar certo. Tanto que muitas empresas hoje fecham, né, as portas antes de um ano, que a gente passou, que menos de um ano as empresas chegam a fechar. Isso é triste a gente ver, porque na verdade essas empresas, elas, quando fecham, ela não fecha só uma porta, ela fecha várias portas, que eu digo, porque ali tem funcionários trabalhando, pais de família, mães de família, tentando levar seu sustento para dentro de casa, e a gente vê que isso é muito triste.
E a Lúcia, outra questão que é muito discutida é sobre hora extra, né? Eu trabalhei em várias empresas privadas e o que eu via muito isso é o seguinte, às vezes a gente vê muito, como é que eu faço para poder, ou seja, o colaborador, o colaborador, quem nos está escutando agora na Rádio Shalom FM tem essa dúvida, Lúcia, provar que fez horas excedentes, a prova de horas excedentes, quando se não tem um ponto digital. Empregada doméstica, por exemplo. Você precisa dar prova testemunhal. Só testemunhal. Só testemunhal. Porque não tem como você gravar o período que você trabalha, né? Então, a testemunha, ela vai dizer que horas você entrava e que horas você saía. Mas aí você diz, mas quem pode ver? Bem, se você passa por uma padaria todo dia para poder ir trabalhar na frente da padaria, se você tem um vigilante que está ali na rua onde você trabalha, se você tem o porteiro do prédio, se você tem outra pessoa que trabalha na mesma empresa que você, e aí é um leque de opções, né? Lembrando que se a empresa tem mais de 20, isso mudou também. Eu acredito que foi uma alteração recente, não foi na reforma, foi mais recente agora. Mudou de 10 para 20 o limite de empregados que a empresa tem que ter para ter registro obrigatório. Então, agora a empresa que tem 20, ela tem que obrigatoriamente ter o registro de ponto de todos. Antigamente era só 10, a empresa com 10 já tinha que registrar. Então, agora todo mundo precisa de prova testemunhal, porque aí não existe outra forma. No vínculo doméstico é muito complicado, principalmente se você dormir na residência. Aí também prova testemunhal. Tem que ver as pessoas vizinhos que estão ali, que vê o horário que você entra, amigos que sabem a hora que você entra. Eu advoguei recentemente para uma senhora que foi empregada doméstica por muitos e muitos anos. E as pessoas que foram testemunhas dela, uma foi uma amiga, que sempre ela dividia os horários, contava a hora que saía, que chegava. E uma pessoa que tinha um comércio na casa da família embaixo, era um primeiro andar. E a mulher, olha mesmo, a mulher alugava o prédio da família embaixo e depois contra a família no processo trabalhista. Você vê como as peças eram boas. E aí foram testemunhas e ajudaram e foi causa vitoriosa. A gente conseguiu formar esse vínculo por prova testemunhal. Não existe uma prova melhor para o processo trabalhista do que testemunhal. Por quê? Diferentemente dos outros direitos, a gente precisa do papel nos outros direitos. Então, por exemplo, Glestiano, você é dono de uma rádio. E aí você quer fazer uma sociedade comigo. Para a gente poder ver como será a sociedade, quantos por cento de patrocínio vai ficar comigo, quanto vai ficar com você. A gente tem que fazer por escrito. De boca fica complicado. Mas quando a gente vai para o direito do trabalho, não. Direito do trabalho, mesmo que você tenha um documento dizendo uma coisa, você pode desconstituir ele em audiência. Vale a realidade dos fatos. É o que a gente chama do princípio da primazia da realidade. A realidade dela tem uma prevalência do que o que está documentado. Então, a testemunha, no direito a gente chama que a testemunha ela é a prostituta das provas, porque ela mente, né? E dificilmente você vai para uma audiência que você não encontra a pessoa mentindo. E o juiz olha assim pra você e diz, mas é mesmo, você acha que eu acredito nessa história? E você tem que ir ali, né? Convencê-lo, né? Convencer. Eu sempre digo, olha, quem entra com a ação comigo, eu digo, olha, eu não trabalho com mentira. Mas, e esse mais, né, tem que ser bem explicado para que a pessoa não pense o oposto. Mas se você tem alguma informação que vai te prejudicar, então fique calado, não diga. Só diga se for perguntado. E se você for perguntar sobre isso, eu é que vou lhe dizer o que você vai falar. Então, existe toda essa estrutura para a gente ter uma audiência, para a gente poder orientar. Mas trabalhar com a verdade é a melhor coisa. Se você sabe que você não tem aquele direito, então não peça. Peça o que você sabe que realmente é seu e dá tudo certo. Ô, Lúcia, na época, um tema que foi bastante polêmico foi a questão das empregadas domésticas, né? Sim. A carteira assinada das empregadas domésticas. Que foi outro ponto também que eu me questionei. 2015. Porque existem pessoas que têm condições de pagar uma empregada doméstica. Era isso que eu ia falar, né? Hoje como mudou, né? Mas existem pessoas, por exemplo, eu conheço várias pessoas que trabalham para os outros e pagam alguém, né, para ficar com seu filho, Sim. né? E aí, se a pessoa quiser colocar aquela pessoa na justiça, também vai ter o direito, né? É um tema complicado também, Muito. que eu também acho que também deveria ser de acordo com a renda Também. da família. Eu acho que não deveria ser imposto, assim, em geral. Acho que tem famílias que reclamaram, com a gente reclamaram, que tinha total condições
Eu de acho pagar. assim, E tinha gente que eu sabia que não que não tinha dava. condição. Por exemplo, tem residências que tem idoso, que precisa de um cuidado o dia inteiro. Isso. Mas assim, se for serviço doméstico, a gente que é dona de casa, Raul, a gente sabe que um mês expediente dá pra fazer muita coisa. Dá. Não precisa a pessoa estar o dia todo, né, isso. trabalhando lá na residência. Às vezes acaba não fazendo o que deveria fazer quando passa muito tempo. Isso. Eu acho que deveria ter uma jornada menor para empregado doméstico, que é o que a lei chama, né? Tem ali um horário de Elas podem 7 ser a meio-dia. autônomos, podem trabalhar com contrato. Pode, Desculpa se a for pergunta. até 2 dias por semana. É aquela É regrinha. continuar a mesma regra. coisa, então, É a né? regra dos 2 dias. Se passar de 2 já é vínculo doméstico. Aí Certo. tem que assinar carteira. Uhum. Então, até 2 dias você pode chamar. Na minha casa, eu chamo a pessoa para me ajudar só na limpeza. Então, ela vem a cada 15 dias e faz o serviço. Ela não é minha colaboradora, eu não preciso assinar a carteira dela. Eu podia chamar ela toda semana, que ela não seria minha colaboradora. Eu podia chamar ela 2 dias por semana, ela não seria minha colaboradora. Agora, se eu chamar ela 3, aí ela precisa ter a carteira assinada. Hoje, uma dúvida que tem até muitos colegas meus que são autônomos, hoje existe a possibilidade de contratação de pessoas sem um vínculo da CLT, ou seja, sem a carteira assinada, Existe. por meio de contrato. Então, O intermitente. deixa eu falar, então, só pegando o gancho aqui. Então, para empregada doméstica, isso não serve. Quando é serviço doméstico, não serve for esse até 2 contrato. dias. Não, no caso da semana. Porque eu Na posso ser verdade, contratada. olha, deixa eu dizer um segredo que muita gente não sabe. A carteira assinada não muda nada, não. Não muda. Que o Ministério do Trabalho não esteja me escutando, né? Nenhum auditor oficial. Que vai dizer, tá fazendo apologia, minha senhora, ao crime. Você pode ter trabalhador sem carteira. Você pode fazer um contrato por escrito. Você vai pagar uma multa ao Ministério do Trabalho se ele souber disso. E aí ele vai, porque você pode estar sonegando FGTS, sonegando contribuição previdenciária. Mas você é livre, você arca com as consequências como um cidadão. Então, eu não quero, fulano, eu quero que você trabalhe para mim, eu só vou lhe pagar o salário, não vou lhe pagar mais nada. FGTS, Previdência, férias, 10, me esqueça. Se só salário. Tá de acordo? Tô. Então, pronto, vamos fazer aqui um contrato? Pode. Tá correto? Não. Mas pode. Mas nem tudo que pode, convém, deve, né? Já dizia a palavra. Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer o contrato, colocar tudo que você vai trabalhar, horário, salário. Se ela um dia sair, a pessoa sair, ela vai poder ajuizar uma ação trabalhista sobre o que ela não recebeu. Que foi só férias, 10º, FGTS e tal. Mas o salário, se estiver ok, então não vai poder receber mais, porque já recebeu. Aí você tem recibos e não tem carteira assinada. Então, o juiz não vai desconhecer o que você pagou porque você não estava com a carteira assinada. Não, ele vai mandar assinar, primeiro ponto. Então, assina com data retroativa, porque você não assinou. O que você pagou a gente vai descontar e o que falta pagar, você paga também. Então, essa é a regra. E aí, o intermitente, ele é uma figura que nasce em 2017. Vou falar para vocês, desde 2017, eu nunca vi um vínculo de intermitente. Então, assim, eu acho que não foi uma coisa que vingou. Até porque eu acho que a hora trabalhada não compensa, eu acho, né? E Não também sei. é muito difícil, porque nem todo mundo, eu acho, que tem essa disponibilidade. Quem é que vai ficar esperando aparecer para trabalhar 1 hora? Não tem como. Eu acho assim que o freelancer, sim. Por exemplo, vocês precisam de... Eu sou freelancer, faço muito trabalho freelancer como jornalista. Como jornalista. Pronto. Então, por exemplo, você pode ter um contrato intermitente com algum jornal, entendeu? Com alguma emissora. E aí, como é o contrato intermitente? Você faz um contrato por escrito dizendo que você vai se submeter ou se disponibilizar à necessidade do empregador. Quando ele precisar de você, ele lhe chama. Mas tem uma regra. Ele chama você com antecedência de 3 dias e você tem 1 dia para responder se vai ou não. Se você não for, ok, tudo bem. Mas se você for, você vai receber tudo proporcional. É a mesma coisa. Você vai receber salário, 10º, férias, previdência e FGTS, tudo de uma vez. De acordo com o dia, De né? acordo com a hora, com o dia ou Já mês que também. você trabalhou. Se passar disso, Eles quiseram meio que implantar tipo os Estados Unidos, mas acho que aqui não tem não muito. colou, não. Não pode ter continuidade. Então, assim, se você tem a previsibilidade de retornar, já tá errado. Não tá errado. Entendeu? Tem que ser uma coisa como freelancer mesmo. Quando aparecer, eu chamo você. Mas quando não... Então, assim, se tem uma previsibilidade, uma empresa que trabalha, por exemplo, com... Eu cito um exemplo muito bacana, que é bem fácil a gente entender. Uma empresa que
Vocês lembram da novela que tinha uma mulher chamada Pereirão? Lembro. Que era... Era Lídia Cabral, né? Que ela fazia de tudo. tudo. Faz tudo, Pronto. Aquela mulher ali é o... Que agora tem umas empresas que dizem assim, seu marido... chama o marido, uma coisa assim. Tipo assim, ela vai ser o marido que você não tem em casa. Que ele vai ser encanador, ele vai ser pedreiro. Então você chama, liga pra empresa. E a empresa manda o seu marido, entendeu? Tem umas empresas que tem um marketing... de aluguel, né? Um marido de aluguel, é esse nome mesmo, Cristiano. E aí, Pereirão faz esse papel. Então, imagina uma empresa que ela trabalha com isso. Ela sabe que todo dia vai ter pelo menos um cliente que precisa desse trabalho. Tem como ela ter um intermitente? Não. Porque ela já sabe que precisa. Então, ela tem que ter o fixo dela. Agora, numa emissora que às vezes precisa de uma cobertura, né, jornalística, como é o caso de vocês, que tem lei própria, viu? Tem a lei do radialista também. Estudem essa lei. Tem alguns direitos lá. E aí não tem como. Aí realmente é uma imprevisibilidade, pode chamar de dar certo intermitente. Alusca, muito obrigada. A gente já está 4 minutos estendida, né? Assunto tinha mais. Eu ia perguntar sobre autônomo no fixo, né? Que tem, né, negócio de autônomo contratado, mas não vai dar tempo. Mas a gente está à disposição aí para outro momento, né, Cristiano? Se quiserem. Tem ainda queria falar algumas perguntas sobre... É muita coisa. Sobre o sindicato, sobre empregada doméstica, ainda mais vai ficar para outro momento. Muito obrigada. Eu que agradeço, Raline, com prazer, viu? Muito obrigada. Agradeço, né, a Lúcia, a todos os ouvintes da Rádio Shalom. E quem quiser entrar em contato com a doutora Lúcia, qual o contato? É o 839-9654-5503. Tem o Instagram também, se o pessoal da rádio puder divulgar. Vamos divulgar. A gente também tá lá fazendo TikToks engraçados, tá dando umas ideias. De qual é o endereço do Instagram, Lúcia? É um pouco complicado, viu, Raline? Porque é meu nome. Meu nome é muito difícil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no nosso contato do nosso Instagram e no Oxente Brasil. E quem querer entrar em contato com a doutora Lúcia, entre em contato com a rádio e a gente passa o contato. Ou então entra lá no bloco do Oxente Brasil que vai estar lá. Indicação de milhões. Muito obrigada, gente. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigada aqui a Raline e a Cristiano, que são muito simpáticos, muito eloquentes. E eu queria agradecer o espaço da rádio, também aqui o nosso sonoplasta. Muito obrigada. Muito obrigada. E a todos os ouvintes, tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado, queridos ouvintes, pelo carinho da audiência de vocês. E eu espero vocês no próximo programa, se Deus quiser. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Identificando Rádio Shalom FM, ZYX 746, canal 200, operando na frequência 87.9, estúdios irradiante, localizado na rua Francisco Borges da Costa, 363, bairro Jeremias, Campina Grande, Paraíba. Telefones 33430810 e 987502348, uma emissora da Associação Cultural do bairro do Jeremias.